razão entre o número de meninos e meninas em uma escola é de 4 para 5. Se há 120 meninos, quantas meninas há? A primeira dica que a gente dá é o seguinte, a gente escreve a razão, aqui ó, a gente vai escrever a razão sempre pegando o primeiro, colocando em cima, e o segundo colocando embaixo. Como assim, Marilena? Como são meninos e meninas, a gente vai chamar meninos de H, que é homem, e meninas de M, de mulher. Então, a razão é H para M, ou seja, meninos para meninas. Ele disse que essa razão é 4 para 5. Ó. Ou seja, a cada 4 homens, eu vou ter 5 meninas. Beleza. Isso aqui é a nossa primeira razão. Depois ele diz que há 120 meninos. E ele pergunta quantas meninas há no total. Então, a gente vai usar essa primeira fração que a gente escreveu aqui, 4 para 5, vai ficar igual. Como em cima é meninos, então a gente iguala uma outra fração com 120 em cima e embaixo M, que é o que a gente quer. Ó, quantas meninas? Então, para a gente resolver isso aqui, multiplica os meios pelos extremos. No caso aqui é o 4 vezes M, 4M, e 5 vezes 20, ou 5 vezes 120, que dá 600. Então, 4 está multiplicando, passa dividindo. M vai ser 600, dividido para 4, M vai ser 150. Então, a gente tem 150 meninas, ok? Então, nosso gabarito aqui, ó, com facilidade, é a letra C. Então, essa aqui é da FUNESP, que diz o seguinte, a razão, lembrando que a gente está trabalhando ainda com a razão, entre as idades de um pai e seu filho é de 5 para 2. Se a diferença entre essas idades é de 36 anos, quantos anos tem um filho? Vamos lá. Essa questão é um pouco mais complicada do que a anterior, porque ela exige uma propriedade que a gente vai usar agora. Primeiro vamos escrever o que ele chama de razão. A razão entre a idade do pai e do filho. Então a gente pode colocar aqui um P de pai e um F de filho. Ele diz que essa razão é de 5 para 2. Então isso aqui é a nossa base de pensamento. A gente pensa em cima disso. A razão do pai para o filho é de 5 para 2. Beleza. Ele diz também que a diferença entre as idades é de 36 anos, ou seja, se eu pegar a idade do pai menos a idade do filho, é de 36 anos. Aqui também é uma outra base de pensamento. Marilena, mas como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente pode fazer o seguinte, tem uma propriedade que a gente usa nas proporções e diz o seguinte, se eu pegar o número de cima e subtrair pelo número de baixo, e pegar o número de cima, o 5, e dividir pelo número de baixo, vai manter a proporção. Ou seja, se eu fizer o seguinte, P menos F dividido por F vai ficar igual a 5 menos 2 sobre 2. Isso aqui é uma propriedade. Isso vai ficar muito claro na aula 2. Né? No próximo sábado a gente terá a aula 2 e isso aqui vai ficar um pouco mais claro lá. Agora aqui a gente faz só as substituições. Por exemplo, eu já sei que P menos F é 36. Então eu boto 36 sobre a idade do filho, que eu ainda não sei. Lembra que o que ele pede é o filho, ó. 5 menos 2 é 3, dividido para 2. Então basta que a gente faça uma regra de 3 aqui simples, ó. 3 vezes F é 3Fs, igual a 32 vezes 2, que dá 72. F vai ser igual a 72 dividido para 3. Aqui a gente faz uma pequena divisãozinha simples, ó. 72 dividido para 3, 7 para 3 dá um 2, 2 vezes 3, 6 para 7, 1, baixa o 2, 12 para 3 dá 4, 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12 para 12, nada. Então a idade do filho vai ser 24 anos, e aí a gente chega no nosso gabarito aqui, ó, com muita facilidade, letra C de casa. É isso aí, pessoal, chegamos aqui na terceira questão da CESP, que a CESP é uma banca muito pesada, mas essa questão aqui ela é tranquila, tá? Diz o seguinte, se a razão entre x e y é 3 para 8 e y é 40, então x é igual a... Bem simples, vamos escrever a razão. A razão, mais uma vez, x para y. X para y. Ele diz que essa razão é 3 oitavos, ou seja, isso aqui é 3 oitavos. Aí ele me diz que o y é 40. Então, vou fazer o quê? Eu vou pegar essa igualdade, né, e vou substituir o y por 40. Então, vai ficar x sobre 40, vai ser igual a 3 sobre 8. Aí aqui eu faço o quê? Regra de 3 de novo. X vezes 8 é 8x, igual a 3 vezes 40, ou seja, 3 vezes 4, 12, e repete o zero.
O 8 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 120 dividido para 8. Então, x aqui vai ser igual. Mais uma vez, faz uma divisãozinha aqui simples, ó. 12 dividido para 8 é 1. 1 vezes 8 é 8. Para chegar em 12, 4. 4 não dá por 8, baixa 0. 40 para 8, então 5. 5 vezes 8, 40 para 40, nada. Então, a gente tem que x vale 15. E aí a gente chega no nosso gabarito, mais uma vez, Marileno, gabarito C. Bem, chegamos aqui na quarta questão, que é da FGV, Fundação Getúlio Vargas. É uma questão que fala sobre escala, mas ela está muito tranquila de responder. Não precisa nem de conversão de unidade de medida. Tá? Diz o seguinte, em um mapa, 1 centímetro representa 50 quilômetros. Qual é a distância real entre duas cidades separadas por 4 centímetros? Pessoal, quando se fala de escala, de mapa, é importante salientar que a razão, geralmente a razão vai ser dada assim, ó, D sobre R. O que é D? Desenho. E aqui real. Ok? Sempre a escala é assim. O número de cima é o desenho, que está no desenho, no papel, e embaixo é o número real. Isso aqui é um bizu que a gente usa para entender como é que funciona as escalas. Nesse caso, 1 centímetro fica em cima. Então, a gente vai fazer 1 centímetro para 50. Aqui ele já colocou, ó, 1 centímetro representa 50, então é 1 para 50. Vai ficar igual a 4 centímetros, então ele fica em cima. E ele quer a distância no mundo real. Se você observar, todas as alternativas são em quilômetros. Então, está falando de número real, tá bom? Vai ser x aqui, que a gente não sabe. Muito simples. 1 vezes x é x e 50 vezes 4 dá 200 quilômetros. E aí a gente chega também no gabarito letra C. Bem, aqui na banca IBFC, também uma questão que fala que parece, né, com a anterior, mas ela diz o seguinte: a razão entre as áreas de dois terrenos é 2 para 5. Se o menor terreno tem 200 metros quadrados, qual é a área do maior? Muito cuidado com isso. Ele diz que a área entre eles é de 2 para 5. Observe que o 2 está em cima. Então, a gente pode colocar o seguinte: 2 para 5 vai ficar igual. Se o terreno menor mede 200 metros quadrados, ora, o 200 metros quadrados tem que ficar em cima. Por quê, Marilene? Porque o número menor está em cima, na primeira fração, então na segunda o menor também tem que ficar em cima. E o maior embaixo. Vamos chamar de x. Nesse caso, regra de 3 de novo. 2 vezes x dá 2x, igual a 5 vezes 200. Então dá 1000. Esse 5 multiplica, o 2 multiplica, melhor dizendo, passa dividindo. X vai ser 1000 dividido para 2. X vai ser 500 metros quadrados. E aí a gente chega no nosso gabarito, ok? Letra B. É isso aí, pessoal. Vamos fazer aqui a sexta questão. Essa questão é do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que diz o seguinte: um funcionário tinha um lote de documentos para protocolar. Se já executou a quinta parte dessa sua tarefa, então a razão entre o número de documentos já protocolados e o número restante nesta ordem é. Então a razão dele é a seguinte: o que já foi feito, a razão é entre o que já foi feito e o que falta fazer, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, ó, feito dividido pelo que falta, ok? Essa é a razão. Aí ele coloca aqui pra gente que o que foi feito é a quinta parte da tarefa. Então o que foi feito é 1/5. E o que falta, ora, se ele já fez 1/5, o que falta é o resto dentre 1 e 5, que é 4. Então vai ficar 4/5. Vamos fazer mais uma vez essa análise. Se de 5 partes ele já fez uma, o que vai faltar é 4 de 5. Então a razão é 1/5 para 1/4. Bem, aqui como é uma divisão de frações, a gente pode simplesmente fazer o seguinte: 1/5 dividido para 4/5. Como é uma divisão de fração, a gente repete a primeira, 1/5, e multiplica pelo inverso da segunda, 5 sobre 4. Aqui a gente tem 1 vezes 5 é 5, e 5 vezes 4, 20. Só que a gente não vai fazer essa multiplicação. Por quê? Porque eu posso simplesmente simplificar o 5 com o 5.
e aí vai ter aqui 1/4. Então a razão do que foi feito e do que falta ser feito é 1/4, e a gente chega aqui no nosso gabarito, letra C. É isso aí, pessoal, chegamos aqui na 7ª questão. Essa questão é da Petrobras, foi cobrada no concurso da Petrobras. Considera a questão mais difícil da lista pela sua interpretação, ok? Então ele diz o seguinte: uma jarra contém uma mistura de suco de laranja com água na proporção de 1/3. Marilene, na proporção de 1/3, então são quantas partes? São 4 partes. Uma parte é de suco de laranja e 3 partes de água. E uma jarra contendo um suco de laranja com a proporção de 1/5. Misturando partes iguais dos conteúdos das jarras, obtemos uma lista ou uma mistura de suco de laranja com água na proporção de. Aqui é importante separar da seguinte forma: a gente vai colocar aqui na jarra 1, aqui ó, jarra 1 vai ficar o seguinte: eu vou ter uma parte de suco das 4, ok? Aqui ó, suco. E vou ter desses 1/4, vou ter 3 partes de 4 de água. Marileno, como assim? Se aqui não tem, né, 1/3? Exatamente, é uma parte de suco e 3 partes de água. Quando eu junto isso aqui, são 4 partes. Aqui eu tenho 4 partes, ó. 4 partes, ok? A mesma coisa vai acontecer para 1/5. Então, na jarra 2, eu vou colocar aqui, na jarra 2, eu vou ter, se é 1 em 5, não, é 1 e 5. Então, é uma parte em 6, que é suco, ok? E 5 em 6, água, ok? Então, na jarra 1, eu vou ter uma parte das 4 de suco e eu vou ter 3 partes das 4 de água, ok? Lembrando que esse 1/3 não é uma fração, tá? É a proporção. Então, vamos lá. Ele pede a mistura. Beleza, ele diz o seguinte, ó. Misturando as partes dos conteúdos das jarras, obteremos uma mistura de suco de laranja com água em que proporção? Ou seja, eu quero saber a seguinte proporção: suco para água. É isso que ele quer saber, suco para água. Bem, para mim saber o suco, eu vou ter que somar a parte 1/4 de suco da primeira jarra com 1/6 do suco da segunda jarra. Então a gente vai fazer aqui 1/4 mais 1/6 vai ficar. Vou fazer aqui o processo multiplicativo. 1 vezes 6 é 6, mais 4 vezes 1 é 4, sobre 4 vezes 6, 24. Aí aqui vai ficar 10 para 24. Aqui a gente simplifica por 2, que vai ficar 5 para 12. Então eu já sei que a parte de cima, ou seja, a parte do suco, é 5/12. Agora a água vai ser 3/4 na primeira jarra e 5/6 na segunda jarra. Observe que, fazendo o processo multiplicativo, 3 vezes 6, 18, mais 4 vezes 5, 20. Tudo isso aqui sobre 24. O que eu tenho aqui? 18 mais 20 dá 38 sobre 24. Aqui a gente pode simplificar, acho que por 2 vai dar 19 em cima e 12 embaixo. Pronto. Agora o que ele pede? Ele pede essa razão, suco para água. Aqui ó, suco para água. Basta que a gente faça a troca. Quanto é o suco? 5/12. Quanto é a água? 19/12. E aí a gente faz o seguinte, simplifica o 12 e o 12, e a gente vai ter a proporção de 5 para 19, e aí a gente chega no nosso gabarito, ó, letra C. E aí, pessoal, chegamos aqui na 8ª questão, TRF, Tribunal Regional Federal, cobrou essa questão. É uma questão simples, basta você fazer as conversões aqui e fazer as simplificações. Então ele diz o seguinte: a razão entre o número 0.125 e 2.5 nesta ordem é, basta que você faça o seguinte, 0.125 dividido para 2.5. Bem, cada casa decimal que a gente pular com a vírgula, a gente pula embaixo também. Então, se eu andar aqui do 125 às 3 casas decimal, eu tenho que andar aqui embaixo também.
Só que aqui embaixo eu só tenho uma casa decimal. Então a gente vai fazer assim, pulo uma casa aqui e pulo uma casa aqui. Então vai ficar 1,25 sobre 25. Bem, observe que aqui em cima, no numerador, eu tenho duas casas decimal para me pular com a vírgula. E embaixo não tem mais. Então embaixo eu vou acrescentar zeros. Então vai ficar 125 dividido para 25 e acrescento 2 zeros. Pronto, agora eu tenho 125 dividido para 2.500. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar aqui por 5. Vamos fazer devagar. 125 para 5 dá 25 e 2.500 para 5 dá 500, ok? Ora, 25 e 500 também dá para me simplificar. Então vamos simplificar de novo por 5, que fica mais simples. Bom, 25 para 5 é 5 e 500 para 5 é 100, ok? E agora, mais uma vez, dá para me simplificar por 5. Quanto fica, professor? Fica 5 para 5 é 1 e 100 para 5, 20. Então, a nossa fração irredutível, ou seja, que eu não consigo mais reduzir, é 1 sobre 20, ou 1/20. E aí a gente chega aqui no nosso gabarito, letra A. É isso aí, turma. Chegamos aqui à 9ª questão, a penúltima na nossa lista, que é sobre o Banco do Brasil. Ele diz o seguinte: se a razão entre o valor bruto e o valor líquido de certo salário é de 6 para 5, a fração do salário líquido, olha o que ele quer, a fração do salário líquido que foi descontada é, vamos lá, o valor bruto para o valor líquido vai ser de 6 para 5. Eu quero que vocês façam uma pequena análise comigo. O valor bruto é aquele valor completo. O líquido é o valor bruto tirado o desconto. Então, esse valor do desconto que a gente está buscando aqui é justamente o que ele quer, a fração do salário líquido, tá? A fração do salário líquido. Então, se eu pegar o salário bruto, que é 6 sobre 5, eu posso desmembrar essa fração 6 sobre 5 da seguinte forma: 5 mais 1 sobre 5 sobre 5. Então, observe, o que eu tenho aqui? Esse cara aqui é o valor líquido e esse cara aqui é o valor do desconto, ok? Então, o valor líquido é 5 sobre 5, o valor do desconto é 1/5, porque se eu somar essas duas partes, eu vou ter o valor bruto. Ó, valor bruto. Então, observe, se eu tiver o valor bruto é igual o valor líquido mais o valor do desconto, o que eu tenho aqui? Uma equaçãozinha simples que mostra esse salário. Como ele quer a fração que foi descontada, então o que foi que eu tirei? Tirei 1/5. Então, o desconto é 1/5 e aí a gente chega no nosso gabarito, letra A. Bem, turma, chegamos aqui na 10ª e última questão da noite. TRE diz o seguinte: para obter tinta azul clara, preste atenção, um pintor misturou tintas brancas com tintas azul marinho, na razão de 6 partes para uma, ok? Ou seja, 6 partes da branca para uma parte de azul marinho. Usando 15 litros de tinta branca, quantos litros de tinta azul claro, ou seja, o total, ele obterá? Aqui a razão é bem simples. A primeira razão é de 6 partes para uma. Ora, o que representa 6? A branca. Uma parte, azul marinho. Então, a gente tem branca está para azul marinho, assim como 6 está para 1. Pronto, a nossa estrutura é essa. Agora, dessa estrutura, ele me deu 15 litros de tinta branca. Então, no lugar do B, branco, eu vou botar o 15. Então, fica 15 para azul marinho, vai ser igual a 6 para 1. Aqui a gente faz a proporção. Tinta branca, ou tinta azul marinho vezes 6, dá 6 tinta azul marinho, que vai ser igual a 15 para 1, que dá 15. Então, tinta azul marinho vai ser 15 dividido para 6. Então, azul marinho vai ser igual. Vamos fazer essa divisãozinha bem simples aqui. Vamos lá, 15 dividido para 6. Ora, 15 dividido para 6 dá um 2. 2 vezes 6, 12. Para me chegar em 15, falta 3. Não dá mais para dividir, vírgula, 0. 30 para 6 é 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Então, a gente tem 2,5. Aqui, ó. 2,5. Marileno, mas o que a questão pede? Olha o que ela pede. Quantos litros de tinta azul claro? Ora, quantos litros de tinta azul claro eu consigo fazer?
Ora, você já pegou 15 litros de tinta branca. Então, vai ser 15 litros de tinta branca mais azul marinho. Quanto a gente encontrou de azul marinho? 2,5. Então, mais 2,5. Isso aqui vai me dar 17 litros e meio de tinta azul claro. E a gente chega no nosso gabarito, letra C de casa. Valeu, turma. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.